Bom, é, mais uma vez, né, Tenente Pacheco, 65º Batalhão da cidade de Guanhães, e a gente vai estar trabalhando aqui a disciplina de legislação extravagante. Bom, é um desafio muito grande, mas muito grande mesmo, a gente está trabalhando essa disciplina, com poucas horas que a gente tem de estudo, né? E por que que eu falo isso? Porque se todos os senhores e senhoras olharam lá o edital, viram que são 10 disciplinas, né? 10 matérias para a gente estudar dentro desse item de legislação extravagante. Então, quando você olha assim, é muita lei para ser cobrado 4 questões, como vai ser cobrado na nossa prova. Algumas outras coisas que a gente tem que ter em mente, né? Eu queria só fazer uma breve apresentação para a gente poder não ficar delongando muito em cima disso. Vocês vão ver que eu trabalho de forma bastante prática, bastante com a maior facilidade possível, vamos dizer assim, né? É, eu sou policial militar desde 2008, sou de Conceição do Mato Dentro, inclusive hoje eu estou na minha cidade, Conceição do Mato Dentro, né? E eu passei no concurso de soldado em Barbacena, na época que eu fiz o CTSP. E lá, eu falo que é um desafio muito grande, porque naquela época que eu passei no concurso para soldado, eu era eletricista de carro. Então, eu mexia com carro, já tinha uns 7 anos já que eu tinha parado de estudar, e aí peguei numa apostila de novo para poder voltar a ver algumas matérias, né, ver matemática, português que caía naquela época, enfim, né? Então, naquela época foi um desafio muito grande e eu fiquei muito, vamos dizer, emocionado mesmo com a iniciativa do nosso comandante, o Tenente Coronel Paulo Henrique, de trazer essa didática, né, essa forma de cursinho para poder estar auxiliando as pessoas da nossa região, né? Como eu disse, eu estou lá em Rio Vermelho e a gente tem, desde quando eu comecei a ir na rádio para poder falar, né, das nossas estratégias de policiamento lá, eu sempre falei a questão de estar fomentando, né, estar ajudando as pessoas da cidade a se tornarem policial militar, justamente porque a gente tem uma deficiência muito grande das pessoas formarem e voltar para a sua cidade de origem, né? Às vezes as pessoas que passam no concurso lá para Rio Vermelho, eles são de Governador Valadares, e aí fica lá um tempo e depois vai embora para a sua cidade, né? É interessante aquela pessoa da cidade passar, né? No nosso caso, lá em Rio Vermelho, eu vi que já tem mais de 35 candidatos, né, que se inscreveram no nosso cursinho, e isso aí vai ser show de bola, porque eu vou poder estar tratando pessoalmente, a gente vai fazer algumas reuniões para poder estar conversando sobre, né, e, e poder estar ajudando mais de perto, dentro de todos os parâmetros aí da pandemia, né, de tudo aquilo que a pandemia está nos impondo aí. Então, com relação às restrições, a gente vai estar podendo fazer as nossas reuniões lá. Bom, outra coisa que eu acho muito interessante, né, é a minha forma de estudar, e em 2017 eu fiz o CFO, tinha passado também, né, eu fiquei um pouco para trás em algumas etapas, e depois eu fiz o CFO 2018 e fui segundo colocado no concurso, né? Como que eu fiz para poder estudar para o CFO naquela época, né? Aquele tanto de disciplina de legislação extravagante, direito penal militar, um monte de direito, né? Bom, eu sempre tive a ideia de que a pessoa tem que estudar escrevendo alguma coisa, seja rascunhando, seja fazendo alguns apontamentos e tal, enfim. Então, só para poder mostrar, vamos ver se vai ficar um pouco mais visível, né? É, a gente ter, ó, esse aqui é justamente o meu caderno da época, né, que eu usava para poder ficar estudando. Então, eu sempre rascunhando, esse aqui mesmo era de legislação extravagante. Sempre estudava alguma coisa, pegava uma lei para poder estar ali lendo, estar ali papirando, pegava e anotava tudo, né? Bom, é assim que eu quero que na hora que todos vocês tiver fazendo alguma coisa, tiver estudando até um português que seja, pega um caderninho, vai lá e anota tudo aquilo, né? Que você tiver, faz um resuminho, qualquer coisa, uma palavra que você anotar daquele determinado tema, eu vou estudar crimes hediondos. Anotou hediondo, você grava aquilo, né? Isso eu acho que é a forma prática. A gente tem muito pouco tempo, né? Todo mundo trabalha, os que não trabalham têm os outros a fazer, enfim. A gente tem que ter mais agilidade para poder lidar com isso, né? E vocês vão ver aqui que os próprios slides que eu já coloquei, foi de forma bastante assim prática, bastante direcionada para aquilo que eu entendo que a gente tem que ter um olhar crítico na hora
de fazer uma prova de concurso. Bacana? Eu vou estar colocando aqui agora a apresentação. Bom, como os senhores podem ver aí, a nossa disciplina, né, Legislação Extravagante, CFSD 2022, e aí eu fui pontuando aqui todas as leis que vão cair, né? Lei Federal 10.826, que é a Lei do Estatuto de Desarmamento, a Lei Federal 8069, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 9099, Juizados Especiais, Lei Federal 11.343, Lei de Drogas, Lei Estadual 14.310, que é o Código de Ética e Disciplinas Militares do Estado de Minas Gerais, Lei Federal 13.869, de 2019, que vem dentro do pacote anticrime, vai tratar sobre abuso de autoridade, Lei 8072, crimes hediondos, 11.340, que é a Lei Maria da Penha, 9455, Lei de Tortura, e o Decreto-Lei 4657, bem antigo, de 42, que é a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, né? Bom, dentro dessas leis aqui, o que que eu, né, que já fiz esses concursos, o que que eu faço para poder estar pegando e estudando? Leio todas essas leis, eu preciso ler todas? Não. Você vai ver que na hora que a gente estiver apresentando aqui, eu já venho destacando alguns tópicos, aquilo que é mais importante, né? Aquilo que eu acredito que seja mais cobrado, né, pelas provas, é aquilo que a gente vai estar observando aqui agora. Bacana? Bom, por que que eu coloquei essas duas em vermelho, né? Código de ética, sempre cai disciplina dela em prova de polícia, sempre cai. A nova lei de abuso de autoridade, por quê? Está em vermelho também. A gente tem que ter maior atenção, né? São as leis que eu vou ver se eu faço todo um trabalho para enxugar ao máximo, né? Aquelas informações que tem, jogar bastante direcionamento em cima delas, para a gente conseguir dar mais enfoque a essas duas normas, cada uma em um dia específico, né? Cada uma em um dia diferente, né? Principalmente a lei de abuso de autoridade, porque é de 2019. Então, a tendência de cair é muito maior, né? O código de ética é muita informação, geralmente vem o código de ética inteiro, né? E é muita informação, e quando você vai analisar ele, eles cobram algumas coisas bem taxativas. Então, eu quero fazer esse estudo todo para a gente chegar mais mastigado, né? Ó, você tem que ler isso, do jeito que a gente vai trabalhar aqui hoje, né? E o que que a gente vai trabalhar? O ponto 7, né? A lei 7 aqui, que é a Lei Federal 8072, Lei de Crimes Hediondos, e a 9, que é a Lei Federal 9455, que é a Lei de Tortura. Bacana? Outra coisa que é muito interessante, né? Eu pego aquela determinada lei, vou lá, vou lá no site do Planalto, né? Se eu digitar lá no Google, lá, Lei Federal 10.826/2003, né? Vai sair lá no site do Planalto. Aquela é a norma mais atualizada, né? Sem sombra de dúvida, tudo que é cobrado é aquilo que é mais atual. Bacana? Eu até costumo fazer uma situação, vou ver se eu demonstro aqui para vocês. Eu já pego aquela determinada norma e na hora que eu vou estudá-la, eu já faço a pesquisa para onde que está aquela alteração mais recente. No caso aqui, por exemplo, 2019. Eu vou fazer a pesquisa e vai sair para mim todas as alterações mais recentes de 2019, né? Então, sempre que eu vou estudar, eu vou grifar, né? Vou lá, pego lá um marca-texto e vou grifando todas essas partes mais especiais. Bacana? Bom, vamos continuar aqui na nossa apresentação. Então, todas as nossas leis, né, que a gente vai estar estudando no decorrer desses dias. E aí a gente vai começar com a lei de crimes hediondos. Bom, a lei de crimes hediondos. O que que é interessante da gente destacar nela primeiro? Vocês vão ver que aquilo que é cobrado
E aí a gente tem uma dificuldade que é com relação àquelas pessoas que não têm uma formação jurídica, né? Como precisa de ter só um nível superior de educação para poder estar fazendo o curso de soldado, algumas pessoas ficam um pouco perdidas com algumas normas dessas. E, invariavelmente, cobra-se alguma coisa disso. Então, o que eu achei muito interessante? A gente trabalhar de forma bastante prática, né? A gente trabalhar de forma bastante objetiva, bem direcionada, né? Quando você pega aqui, por exemplo, a Lei de Crimes Hediondos, Lei 8072, você vai pegar aqui, ó, ela já tem um mandamento constitucional, né? Ou seja, já tem a Constituição que fala sobre alguma coisa. A própria Constituição vai falar que precisa de uma lei para poder tratar sobre crimes hediondos. E aí eu tenho aqui, eu já coloquei bem resumido. Os crimes hediondos são previstos inicialmente no artigo 5º, né? Inciso 43 da Constituição, que vai dispor da seguinte forma: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como hediondos. Aqueles que são definidos como hediondos, por ele respondendo seus mandantes, executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem, né? O que é muito interessante? A lei vai dispor sobre os crimes hediondos, né? E aí eu coloquei aqui de forma bastante direta, né? Crime hediondo é aquele rotulado como tal pelo legislador. E adotou-se no Brasil o critério, né, que é o sistema de critério legal, né? O que quer dizer isso? Que é a lei que vai falar se aquele determinado crime é ou não crime hediondo, né? E aí é um rol taxativo, porque a lei vai trazer esses determinados crimes que são considerados ou não crimes hediondos. No caso, né, a Lei 8072 vai trazer aqueles crimes que são considerados crimes hediondos, né? Hediondez, né? Vem daquela situação que são mais horríveis, né? Que causam maior impacto negativo na sociedade. Bom, então isso é que é bastante interessante. De onde que vem? Mas por que eles criaram uma lei de crimes hediondos? Por causa da Constituição. A Constituição já falou sobre isso, né? São crimes inafiançáveis que não são suscetíveis de graça nem anistia, assim como tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo. Bacana? E é um rol taxativo, porque é o que está lá. Se não tiver na lei dos crimes hediondos, se não tiver na 8072, não é crime hediondo, né? Aí a gente faz a seguinte pergunta, isso já caiu em outras provas, né? A lei 8072 de 90, a lei que trata sobre os crimes hediondos, cria os crimes hediondos, aqueles considerados hediondos, ou a lei 8072 de 90, cria aqueles crimes considerados crimes hediondos, etc. É uma afirmação que é falsa, porque ela não cria nenhum crime, né? Ela apenas vai dar um tratamento diferenciado a esses tipos penais que já existem em algum lugar. E a gente vai ver isso aqui no decorrer disso. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, né? A lei de crimes hediondos, ela não vai criar um crime hediondo. Ela vai pegar um crime já existente e vai rotular ele como crime hediondo. Bacana. Todos os crimes estão previstos no Código Penal, CP aqui, Código Penal, salvo, né? Ou seja, tem gente que até coloca assim, todos os crimes, salvo, então, alguns crimes que são considerados pela lei como crimes hediondos, não estão previstos no Código Penal. E aí, o que é muito interessante? Vocês vão ver lá, na própria lei, e é por isso que a gente não vai ficar passando aqui, eu não vou ficar lendo, tópico por tópico, aqueles crimes que são considerados hediondos, né? E vou dar um enfoque só naqueles principais que tiveram uma alteração legislativa mais recente. Bacana. Então, vocês vão ver lá, a lei ela não é tão grande, vai ver lá os incisos. São considerados crimes hediondos previstos no Código Penal. Aí, né, que é decreto-lei e tal, aí vai ter lá todos os crimes hediondos. Aí, aqueles que não estão previstos no Código Penal, que são considerados crimes hediondos, mas não estão previstos no Código Penal, são, né, o genocídio, que está previsto na Lei 2889, de 56, né, a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, destaquei o proibido, o comércio ilegal de arma de fogo, não fala se é proibido ou não, só fala comércio ilegal de arma de fogo, e o tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. Bacana? Todos esses três crimes, né? Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, comércio ilegal de arma de fogo, tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previstos na Lei 10.826 de 2003. Por que o asterisco? Porque teve alteração recente em 2019. O crime de organização criminosa, né? Está previsto na Lei
2.850 de 2013, né, quando direcionado à prática do crime hediondo ou equiparado. E esse crime ele é diferente da associação criminosa, porque o crime de associação criminosa, que é como se fosse aquele formação de quadrilha, né, associar-se para a prática de crime, a associação criminosa está previsto no Código Penal, diferente da organização criminosa, que a gente vê aqui que tem uma lei específica. Bom, e aí algumas situações que a gente tem que ter atenção. Primeiro deles, na hora que o artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos vai falar sobre os crimes hediondos, é tanto na modalidade tentada ou consumado. Então, é crime hediondo, tentado ou consumado. Tentou matar alguém naquelas determinadas formas lá do homicídio qualificado. É crime hediondo. Matou alguém efetivamente naquelas formas lá do homicídio qualificado. É crime hediondo. Então, o homicídio qualificado, né? Tem lá do artigo 121, parágrafo 2º. E aí eu coloquei aqui que o feminicídio também é considerado um tipo de homicídio qualificado. Está lá descrito, vai ser crime hediondo. O latrocínio, né? É crime hediondo? Né? O que é o latrocínio? É aquele roubo, né, seguido de morte. E aí tem 3 situações. Por quê? Porque antes de 2019, a própria lei de crimes hediondos trazia a figura do latrocínio. Depois eu trouxe uma situação bastante interessante para a gente poder estar olhando, né? Mas hoje ela traz a figura do roubo. E o roubo em 3 situações. Vocês vão ver isso lá também na aula de direito penal, é, de forma bastante breve, mas vai dar uma pincelada sobre isso, né? Que é subtrair coisa alheia móvel, né? Mediante violência ou grave ameaça. Em 3 situações. A primeira delas é circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Aí vai ser crime hediondo. Se for circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, também vai ser crime hediondo. E a terceira situação, que é qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Só arrastar aqui para ver se vai dar para ver direitinho. Então, se fosse no modelo anterior, né, da lei de crimes hediondos, esse qualificado pelo resultado morte, que seria, no caso, o latrocínio, né? Hoje, o roubo, nessas 3 situações, eu vou ter o roubo como considerado crime hediondo. Mas atenção que a gente tem que ter agora, a extorsão, né? A extorsão, ela vai ser crime hediondo se ela for qualificada como pela restrição da liberdade da vítima, pela ocorrência de lesão corporal, pela ocorrência de morte, nessas 3 situações. Aí, o que a gente tem que ter em mente? Toda vez que você estiver estudando lá, e eu já destaquei aqui o ano 2019, justamente para poder demonstrar o seguinte, ó, tem mais tendência de, se fosse cair, né, alguma questão sobre a lei de crimes hediondos, cairia sobre as alterações legislativas mais recentes, no caso, 2019, né? Então, no caso, extorsão qualificada, vai ser crime hediondo se for qualificada, né? Pela restrição da liberdade da vítima, se ocorrer lesão corporal ou se ocorrer morte, né? Uma outra inovação também, destaquei aqui, 2019, no caso do furto qualificado, né? O furto qualificado, e ele é qualificado pelo emprego de explosivo ou de algum artefato análogo, né, a explosivo que cause perigo comum, também vai ser considerado um crime hediondo. Bom, aí uma pergunta que é assim bastante relevante da gente trabalhar. A prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecente e o terrorismo são crimes hediondos? A tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo, eles são crimes hediondos? Bem taxativo, né? A pergunta. Eles não são crimes hediondos porque eles não estão elencados no artigo 1º, só arredar aqui para cima, né? Aqui para baixo melhor.
Eles não estão elencados no artigo 1º, entretanto, eles são equiparados a crimes hediondos por força do próprio artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, né? Coloquei o CH aqui para a gente poder ir abreviando mesmo, né? E aí, muitos concurseiros, né, gostam de utilizar essa sigla TTT, né, que é terrorismo, tortura e tráfico ilícito de entorpecentes, justamente para poder gravar, né? Eles não são crimes hediondos, eles são equiparados a crimes hediondos, né? Bom, e aí recebem um tratamento também diferenciado, né? O primeiro T de tortura está previsto na Lei 9455 de 97. O segundo crime, tráfico de drogas, né? Que é o tráfico ilícito de entorpecentes, é que eu abreviei para tráfico de drogas, na Lei 11.343, de 2006. E o terrorismo, que é uma lei até recente, está previsto na Lei 13.260, de 2016. E tanto a lei de tortura quanto o tráfico de drogas, a gente vai estudar essas duas normas, né, mais à frente, mas o terrorismo não, e a gente não vai aprofundar nisso, não. Bom, e aí, com relação aos crimes equiparados aos hediondos e às suas vedações, né? Tanto os crimes hediondos e aqueles equiparados aos hediondos, né? Bom, muito interessante, já destaquei até de vermelho ali, né? Está lá no artigo 2º da lei. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto, né? E aí uma observação, porque a própria Constituição, ela não traz a figura do indulto, mas está na lei, e a jurisprudência, a doutrina também é bem assente nisso, que ainda que a Constituição não traga a figura do indulto, né, também não é suscetível de indulto os crimes hediondos e aqueles equiparados, que é o TTT. Bacana? Bom, então é muito interessante a gente frisar isso, né? Crime hediondo e os equiparados, os 3T, né? Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. É insuscetível, né? Não cabe, né? Não cabe a eles, não cabe para eles anistia, graça e indulto, né? Também nem fiança, é inafiançável. Bacana. Uma observação, porque a fiança é uma modalidade de liberdade provisória. Você pode ter uma liberdade provisória com ou sem fiança, só para poder entender, porque é alvo até também de discussão na doutrina, na jurisprudência, né? Hoje já bastante hoje já silente, já não trata mais desse assunto, né, até porque foi uma discussão bastante antiga, mas é permitida a liberdade provisória sem fiança, de acordo com alguns requisitos, objetivos e subjetivos, etc., né? Mas só para poder deixar bem claro e frisar isso, né? Pode a liberdade provisória com fiança? Não. Crime hediondo ou o TTT, que são aqueles equiparados, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo, não cabe liberdade provisória com fiança. Sem fiança, cabe sim. Bom, e aí aqui uma situação só para exemplificar também e ficar bastante claro, né? Os três institutos jurídicos, para quem não tem muito costume com o direito, né? Para aquela pessoa que talvez está iniciando o estudo agora, ou está vendo essas palavras agora, né? Está vendo alguma expressão aparecer agora. Anistia, né? O que é anistia, né? É uma lei penal com efeito retroativo, aí vai retirar todas aquelas consequências práticas, né, do crime. Aquele crime que já foi praticado, enfim, vai promover o esquecimento jurídico. Mas aí tem algumas diferenças, né? A anistia refere-se a fatos e não a pessoas. É aquele determinado fato que ocorreu, né? Ah, houve lá sei lá, né, uma greve assim, assim, assado. É aquele determinado fato. E aí é privativo do Congresso Nacional, está previsto na Constituição, com sanção do presidente da República, tá? No caso da graça, né? A graça já é um benefício individual, e aí ele é concedido mediante a provocação daquela parte que foi interessada. Diferente do indulto, que tem essa mesma característica, né? Motivado também, mas é de caráter coletivo e é concedido espontaneamente, né? Todos esses dois institutos, eles são concedidos pelo presidente da República, né? É o chefe, no caso, do Poder Executivo, está previsto na Constituição, né? E pode ser delegado aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República, ao Advogado-Geral da União, naquelas determinadas circunstâncias. Isso só ocorre na fase de execução penal, né? Então, são três institutos jurídicos. A anistia, a gente tem lá uma concessão pelo Congresso Nacional, pelo Legislativo, né? Sancionado pelo Presidente da República,
E a graça, o indulto, graça de natureza individual, o indulto de natureza coletiva, né? Espontâneo, a graça, né, provocado pela parte interessada, esses dois institutos concedidos de iniciativa do presidente da República e delegado a essas duas figuras. Só para a gente poder entender, isso aqui não vai cair diretamente na prova, né? Mas só para a gente poder ter essa noção. Não está previsto na lei, né, dos crimes hediondos, né? Aí uma coisa muito interessante aqui que eu acho que cabe a gente destacar, né? Todos os candidatos aí que são formados em direito, né? Ou que já fizeram algum sequencial, que tem uma noção de direito, sabe como que são cobradas essas questões em prova, né? Primeiro, igual eu disse, você vai lá e pega a alteração legislativa mais recente, por isso que a gente vai dar enfoque maior naquelas determinadas normas, né? O Código de Ética e, e a Lei de Abuso de Autoridade, que é mais recente, através do pacote anticrime. Bom, aí nós temos, antes de 2019, admitiu uma progressão de regime, né? A pessoa já foi condenada e tal, e havia uma progressão de regime fechado, semiaberto e aberto, previsto na lei. Então, tinha lá especificado lá, né, o quanto de pena que aquela pessoa determinada iria cumprir para poder progredir de regime, passar, por exemplo, de um regime fechado para um semiaberto e assim sucessivamente, né? Então, antes de 2019, a gente tinha isso lá, né? Para o reincidente, uma pena, para o residente, uma progressão de regime diferente daquele aplicado ao primário, ao réu primário. Em 2019, e aí a gente tem a edição da Lei 13.964, a progressão na lei de crimes hediondos, ela foi revogada. Então, não tem, está arriscado lá. A gente abrir lá, vai ver que a progressão de regime está arriscado. Mas aí, como é que fica a progressão de regime dos crimes hediondos? Bom, a própria lei, ela vai alterar também a lei de execução penal, que é a lei 7210 de 84. Então, por que isso é interessante? Porque talvez aquele candidato ele está com uma lei, já está estudando há muito tempo, e está com uma lei impressa, ou comprou um vadimeco, ou comprou uma apostila, já está desautorizada, não vai ter essa alteração legislativa. Não vai ter a modificação, não vai ter a revogação da progressão de regime de pena na lei 8072. Não vai ter, né? Vai estar constando ainda a progressão de regime, né? Bom, e aí, como essa lei ela altera a lei de execução penal, né, em 2019, a lei de execução penal é que vai regulamentar a progressão de regime dos crimes hediondos, né? E só uma observação que o próprio pacote, né, a respeito desse pacote anticrime, o STJ tem até esse julgamento bem recente, de 26 de maio de 2021, em pesquisa, na hora que eu estava pesquisando, e a gente, para poder estar subsidiando de bastante informações vocês, nesse recurso especial 1.910.240, a gente vê lá que realmente eles chegam a aplicar, né, inclusive, a lei de execução penal em retroatividade de lei mais benéfica, né, em detrimento do que estava disposto, inclusive, na lei de crimes hediondos. Bacana? Então, se perguntar na prova lá, que está previsto lá na lei de crimes hediondos, a progressão de regime para o réu primário diferente daquele que é reincidente, está errado. Vai ter diferenciação, né? E aí a gente não vai esmiuçar justamente porque a lei 7210 não cai na prova, né? Não é elemento para a gente poder estudar. Então, é só a gente saber que não está previsto isso na lei de execução, na lei de crimes hediondos e agora está previsto na lei de execução penal. Bom, umas outras situações que eu acho muito interessante da gente entender, né? O parágrafo 1º vem com a seguinte redação: a pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado, né? A redação originária, ela falava um regime integralmente fechado, né? E foi declarado inconstitucional aí pelo STF, tem até o habeas corpus aí, né? Posteriormente, a lei 11, né, que a gente está vendo lá em cima, escrita em azul, né? 11.464 de 2007, vai falar que a pena, no caso do crime de ônibus, será cumprida inicialmente em regime fechado, né? Essa norma ela também foi reconhecida como inconstitucional por violar o princípio da individualização da pena. O que isso quer dizer?
que eu não posso já de cara falar que a pena daquele determinado crime vai ser cumprida inicialmente em regime fechado, sem observar uma série de requisitos, objetivos e subjetivos, com relação àquele determinado autor, àquele determinado réu. Bacana? Aí eu coloquei até de verde o que marcar, né? Porque o que marcar? Bom, eu fiz o levantamento através de algumas questões de prova. Se na prova, iniciar o enunciado da questão de acordo com a Lei 8072/90, Lei de Crimes Hediondos, o regime inicial para aquele que vai cumprir a pena por algum crime hediondo cometido será inicialmente fechado, tá certo. De acordo com a lei, está lá em cima, de acordo com o parágrafo 1º, a pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado, né? De acordo com a lei, mas de acordo com a jurisprudência, né? A gente já tem até um habeas corpus aí, 111.840 de 2013, do STF, a gente sabe que ele é declarado inconstitucional. Bacana? Os recursos, né? É uma situação que não caberia muita discussão, mas é interessante a gente frisar, e eu sempre jogo ali, né, está até em negrita agora, né, o recurso. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade, né? Então, a regra é justamente essa, né? A prisão temporária, aqui é um bizu grande, né? Aqui uma dica forte. Por quê? A prisão temporária para os crimes hediondos é diferente da prisão temporária dos outros crimes. E aí nós temos essa seguinte previsão. A prisão temporária sobre a qual dispõe sobre a lei tal, que é a de prisão temporária, nos crimes previstos neste artigo terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, esse prazo pode cair? Pode, né? Um prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, né? 30 dias, prorrogável por 30 dias. Bom, e aí eu trouxe aqui uma questão de 2016, do CFSD do interior, só para a gente poder ter uma noção geral, né, de como que isso é cobrado, como que eles cobram lá sobre a lei de crimes hediondos, né? Como que essa questão toda que o Tenente Pacheco está passando aqui, como que ela pode ser cobrada, né? Mais uma vez, reforçando, pega aqueles elementos principais, a alteração legislativa mais recente, 2019, clica sempre lá, 2019, 2020, 2021, e vai pesquisando. Bom, então, de acordo com a lei, é por isso que eu falei aquela hora, né? Tem sempre que olhar o enunciado. De acordo com a lei 8072 de 90, que regula os crimes hediondos, marque a alternativa correta. O latrocínio e o estupro são considerados crimes hediondos. Bom, como essa prova é de 2016, né? A figura do latrocínio, o Instituto Jurídico, nessa nomenclatura de latrocínio, ela ainda existia, né? Então, é uma afirmativa correta. Portanto, latrocínio e estupro, os senhores podem ver lá, como eu disse, a gente não vai ficar esmiuçando item por item, né? Somente ler, saber direitinho qual que é o crime que está lá, e a gente tem aquelas observações ali que eu passei. Os crimes hediondos são afiançáveis? A gente viu, os crimes hediondos são inafiançáveis, né? Eles admitem liberdade provisória sem fiança, liberdade provisória com fiança de forma nenhuma, então não admite fiança, né? Então, eles são afiançáveis? Não. Não haverá progressão de regime para os condenados por crimes hediondos. Como eu disse, antes de 2019, havia progressão de regime, inclusive na própria lei, no próprio texto legal, né? Hoje, a progressão de regime fica por conta da lei de execução penal, mas essa assertiva, ela está errada de toda forma, né? Tanto antes quanto agora, continua tendo progressão de regime para os condenados por crimes hediondos, né? Os crimes dispostos nessa lei somente serão considerados hediondos se forem consumados, não rotulando como tal aqueles que ficaram no âmbito da tentativa. Está errado. A gente falou logo lá no início, né, que tanto são considerados crimes hediondos aqueles que estão previstos na lei, né, aqueles que são rotulados como crimes hediondos, previstos na Lei 8072/90,
No entanto, tanto consumado como também o tentado. Bacana? Vou estar dando só dando uma olhada aqui na norma, até para a gente poder tá vendo aqui, né, se teve alguma situação. Eu estou vendo aqui que os colegas aqui tá perguntando, a Júnia, né, Júnia Ferreira, não entendeu sobre a progressão. Eu vou voltar aqui. Ô, Júnior, aqui, ó, é interessante a gente até voltar aqui, né? Que como eu mostrei lá no final, isso foi até objeto de questão de prova, né? O que que é a questão da progressão de regime, né? Aquele determinado réu, ele foi condenado, né? Então, ele já teve a sua pena fixada. Bom, e aí, os regimes de cumprimento da pena, ele pode ser um regime fechado, ele pode ser um regime semiaberto ou um regime aberto, né? É a forma com a qual a pessoa vai cumprir aquela determinada pena. Ele pode ficar lá fechado, né, numa penitenciária, ele pode ir para um semiaberto, tá numa PAC, por exemplo, né, ou até no regime aberto. Bom, e aí tem essas diferenças, né, que está até na disciplina de direito penal. A gente não vai ficar tão esmiuçando isso aqui, não. E aí a progressão de regime é justamente esse melhoramento que a pessoa vai passar por ele, né? Às vezes fica um pouco difícil para aquela pessoa que não tem muito essa dinâmica com o direito, né? Que não tem já não tem essa afinidade com o direito. Mas isso é fácil de entender, né? É você imaginar o seguinte, ó, eu estou lá no regime fechado, estou trancado, e aí eu vou para o regime semiaberto, eu vou poder sair de dia, eu vou poder trabalhar na PAC, né? Eu vou progredir de regime, vou melhorar o meu regime. Bom, antes de 2019, admitia-se o regime de progressão de pena, né? A progressão de regime, na verdade, ele estava previsto na Lei 8072 de 90, né? E aí, a partir de 2019, essa parte ela foi revogada. Não existe mais a progressão de regime na Lei 8072. Não existe mais a progressão de regime fixada na lei. Então, ela não vem lá e não traz mais a progressão de regime, né? Bom, só que aí, como é que ficou, então? Então, quer dizer que eles não têm progressão de regime, como está lá até naquela questão de prova? Não, eles continuam tendo. Só que agora, quem vai regular, a norma que vai regular a progressão de regime, vai ser a Lei de Execução Penal, que é a 7210 de 84, né? E aí modificada várias vezes, né? Também agora em 2019, e ela é que vai regular sobre a progressão de regime dos crimes hediondos. Por que que eu não trouxe aqui o artigo, né, que é o artigo 112, o artigo com os incisos lá, que vai falar sobre a progressão de regime e aí afeto aos crimes hediondos, porque não é objeto de prova. A gente tem que entender que vai cair, que se cair, né, vai cair cobrando, né, se há ou não a possibilidade de progressão de regime na lei de crimes hediondos. Por que que é interessante a gente saber isso, né? Saber que tem a progressão de regime também nos crimes hediondos, ainda que aquele crime seja considerado muito bárbaro, né? Aquela pessoa não vai ficar o tempo todo encarcerado, né? Numa penitenciária, enfim. Então, isso é interessante a gente saber, né? Até porque, às vezes, pela pessoa, talvez vai lá, tira o extrato da lei, imprime a lei, por exemplo, no site do Planalto, vai ver tudo riscado, a parte lá sobre progressão de regime. E não vai ler isso na lei. Se você pegar a lei e ler ela seca, você não vai ver a progressão de regime lá. Mas não quer dizer que não tem. Bacana? E aí eu coloquei até uma norma aqui, que no caso até de estupro, né? Está nesse recurso especial. É um caso prático, um caso, né, de estupro, e é aplicado, inclusive, a lei de execução penal, até como retroatividade da lei mais benéfica. Bacana? Bom, vou estar passando aqui agora. Aí, ó. Tanto que na letra C, na alternativa C dessa questão,
já vem falando, né? Não haverá progressão de regime para os crimes hediondos, condenados por crimes hediondos. Falsa, né? A gente sabe que tem progressão de regime. Naquela época já tinha progressão de regime na lei, mas se for hoje, continua tendo, mas está previsto na lei de execução penal. Bom, e aí a gente passa para a lei 9455 de 97, né, que vai definir os crimes de tortura. Bom, antes da gente entrar nos crimes de tortura, então, basicamente, você vê que com menos de 50 minutos a gente já deu aquela visão geral, né, do que é a lei de crimes hediondos. Muito interessante, né? Por que nós vamos trabalhar essas duas normas hoje? Porque não são normas grandes, mas como vocês viram ali naquela questão de prova do CFSD 2016, é uma questão que pode cair, porque talvez um deslizezinho, né? Ah, será que não cabe progressão de regime, né? Qual que é o prazo da prisão temporária para os crimes hediondos? 20 dias, 30 dias, né? As provas da polícia, elas cobram muito isso, né? Elas cobram muito essas questões que são taxativas, né? E são questões que, se você perguntar lá o prazo para a prisão temporária dos crimes hediondos, e aí está expresso lá que é 30 dias, e você coloca lá 25, 40, algum prazo errado lá, é uma questão de prova que não dá dupla interpretação, né? É muito fácil de não ter recurso. Então, por isso que é muito interessante. A gente já está acostumado, né? Tendo feito o concurso para soldado, tendo feito o curso de soldado, né? O curso de formação, na minha época, CTSP, curso técnico de segurança pública, né? Tendo feito o concurso para o CFO, tendo feito o curso de formação de oficiais. A gente vê que a polícia tem essa dinâmica, né? De trabalhar a coisa de forma bastante prática. Você vê lá a questão, o enunciado tem 3 linhas, e uma linha cada resposta. É taxativo mesmo. A pessoa tem que ter lido aquela questão, né? Tem que ter um mínimo de raciocínio ali. Bom, nos crimes de tortura não é diferente, né? O que eu preciso muito? De vocês leem, né? Dá uma lida lá, é muito pequena também. Quando vocês analisam lá, é muito pequena, né? Eu costumo pegar, só para vocês terem uma ideia, né? Essas daqui são minhas anotações de, de crime de tortura, né? A lei sobre tortura. Bom, eu pego, escrevo, faço aquele direcionamento, dou aquela rascunhada e ainda grifo ainda o que é o mais importante, né? O que acontece com o funcionário público quando é condenado por tortura? Perda do cargo é automática. Então, assim, é bem básico, né? Por quê? Porque se perguntar para mim alguma coisa lá sobre perda do cargo, eu já sei, perda do cargo é automática, né? Eu tinha um ritmo de estudo muito forte no CFO, por isso que eu consegui, né, chegar como segundo colocado do concurso. Eu acertei na época 38 questões da prova de 40, né? E errei 2 questões ao final lá, mas eu tinha feito as primeiras questões com muita facilidade, né? De ler e grifar, né? E anotar mesmo, escrever mesmo aquilo que eu achava que era o mais importante, como eu vou estar passando para vocês aqui agora de tortura. Bom, da mesma forma que ocorreu com os crimes hediondos, a gente vê com os crimes de tortura, em 97, né? Então, mesmo a Constituição sendo editada, promulgada, né, em 88, vários anos depois, né, 9 anos depois, a gente vê a Lei 9455, que define os crimes de tortura. Bom, da mesma forma, a Constituição manda que seja criada, né? Não havia uma regulamentação até então sobre os crimes de tortura, e ela manda se criar uma lei que trate sobre tal. Bom, tem toda uma contextualização, né, por questões da ditadura na época, enfim, vários abusos que eram relatados, né, providências que, em tese, não teriam sido tomadas, mas eu acho que essa digressão histórica ela não cabe agora no momento, a gente pode até conversar sobre isso depois, né? Mas pelo nosso tempo aqui, a gente tem que dar uma acelerada. Bom, e aí, em suma, né, e aí, ó, resumindo, né, a Constituição Federal ela vai dizer o seguinte: a lei considera como inafiançável e insuscetível de graça e anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, né, que é o tráfico de drogas, terrorismo e os crimes hediondos, né? Bom, e aí o que eu coloquei aqui que é muito interessante, que nós já vimos isso também caindo em prova, né? Então, os 3T, né? Como eu disse lá atrás, o TTT,
tortura, tráfico e o terrorismo, né? Isso não cabe. Insuscetível de graça, anistia. A gente viu também que o indulto já é pacificado também, que não cabe, e nem fiança. Então, não cabe. Mas são crimes imprescritíveis? Eles não prescrevem? Se o Estado demorar para poder processar, aquela pessoa não vai ser condenada? Bem básico, assim, sobre prescrição, para a gente poder também não entrar muito no mérito, né? Tem que gravar algumas palavras, né? Eu tenho que gravar algumas palavras. É prescritível, é imprescritível, prescreve, não prescreve, né? Ou seja, se o Estado demorar para poder, demorar no processo, ou tiver algum contratempo lá, eu não vou cumprir aquela determinada pena, né? Ou seja, o Estado perdeu o direito de me condenar, vamos assim dizer, né? Quer dizer que é prescritível. Imprescritível, ainda que demore demais da conta, o Estado ainda continua tendo o direito, né, de me processar. Quer dizer que é imprescritível. Bom, bem básico, né? Mas esses crimes, eles não são imprescritíveis, eles prescrevem. Se o Estado demorar demais, estou fazendo assim uma explicação muito básica, né? Se o Estado demorar demais a conta, né, a me processar, eu não vou cumprir aquela pena. Ó, você perdeu o direito de me processar, Estado. Mas os únicos crimes que são imprescritíveis, vou até mudar aqui, os únicos crimes que são imprescritíveis é o racismo, que está previsto no artigo 5º, 42 da Constituição, e a ação de grupos armados contra a ordem democrática, contra a ordem constitucional e Estado democrático, também previsto no artigo 5º, inciso 44 da Constituição. Bacana? Eu só coloquei isso aqui só pontuei aqui, porque está previsto na Constituição, direito constitucional cai na prova, né? É muito básico da gente gravar, os únicos crimes que são imprescritíveis, é só dois: racismo e ação de grupo armado contra a ordem constitucional e Estado democrático. Está querendo tomar o nosso país, está entrando aqui, enfim, né? Uma guerrilha, são basicamente nessas circunstâncias. Mas não engloba tortura, nem tráfico, nem terrorismo, nem crime hediondo. E aí algumas diferenças, né? Que vocês vão fazer uma leitura muito rápida da lei, mas só para poder estar nomeando algumas situações aqui. A lei, o artigo 1º, ele vai trazer algumas espécies de tortura, né? Primeira delas, tortura probatória, também chamada de persecutória, né? Tortura crime, tortura racismo, também chamada de discriminatória. Eu vou estar só pontuando aqui para a gente poder estar tratando sobre cada uma delas. Tortura castigo, tortura corrigende, tortura do preso ou da pessoa sujeita à medida de segurança, tortura imprópria e a tortura qualificada. E a tortura majorada, que tem uma diferença entre elas aqui, a gente vai estar vendo por quê, né? Bom, a tortura qualificada, inclusive, só para poder adiantar, a tortura qualificada, ela traz novos patamares mínimos e máximos de pena, né? E a tortura majorada aumenta-se a pena em alguns percentuais, a gente vai estar vendo. Então, via de regra, o que é regra geral? Quando você falou em tortura, todas as espécies da tortura vai gravitar em torno das seguintes ideias: sofrimento físico ou mental. Submeter alguém a sofrimento físico ou causando, né, sofrimento físico ou mental. Bacana. E também sempre vai ter um núcleo do tipo que é constranger, o que geralmente é feito com emprego de violência ou grave ameaça, vai causar, né, esse resultado, sofrimento físico ou mental. A pessoa foi torturada, né? Ela teve um sofrimento físico ou mental, né? E aí, geralmente, mediante violência ou grave ameaça, as espécies de tortura vão gravitar em cima disso. Engraçado, eu lembrei de uma situação, de direito constitucional, acho que isso pouco vai ser trabalhado também, mas é interessante a gente imaginar o seguinte, que quando essa lei vem para poder regular os crimes de tortura, a gente entendeu o seguinte, né? Você tem, inclusive, direito de tirar a vida de outra pessoa, no caso de legítima defesa, no estado de necessidade, né? Enfim, algumas excludentes de ilicitude, né? Quando vocês estudarem lá no direito penal, vocês vão ver isso, né? Mas então, quer dizer que o direito é muito relativo, né? Ah, você tem o direito à vida. Depende, né?
se for numa situação de legítima defesa, estado de necessidade, né, exercício regular de direito, ou estrito cumprimento do seu dever legal, você pode até tirar a vida de outra pessoa, que é um direito máximo, né? Bom, mas alguns direitos são absolutos, né? Isso é bem pacífico na doutrina e na jurisprudência, né? Dois direitos são absolutos, né? É mesmo uma pegadinha, né? É o direito de não ser torturado e o direito de não ser escravizado. Em hipótese alguma, uma pessoa pode ser torturada e, em hipótese alguma, uma pessoa pode ser escravizada. Acho que é uma questão muito interessante, eu gravei isso, sempre imaginando, né? Pô, o direito é tão relativo, o direito é tão relativo, pode isso, não pode, mas se houver isso, salvo isso, exceto isso, né? Mas o direito de não ser torturado, o direito de não ser escravizado, são direitos absolutos. Eu acho muito bacana trabalhar essa ideia. Bom, aqui tem até uma imagem, né? Da sacola na cabeça. A primeira espécie, né, que é a tortura prova, está até lá no artigo 1º, inciso 1, letra A, da lei de tortura, vai falar que o torturador ele constrangerá a vítima com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, a gente viu, né? A maioria das vezes, com emprego de violência ou grave ameaça, causando, resultado, sofrimento físico ou mental. Para quê? Aí você está torturando ele ali, você está causando sofrimento físico ou mental nele para obter informação, declaração ou confissão. Você quer que aquele cara fala que foi ele que fez aquilo, ou que a tal situação está em tal lugar, enfim, né? Bom, tortura crime. Então, tortura prova, a tortura serve para poder conseguir uma prova. Tortura crime, o mesmo raciocínio, serve para que ele pratique algum crime. Então, nesse caso, o torturador, e aí já coloquei o artigo, os incisos e a linha, mas a gente vai dando mais agilidade. Nesse caso, o torturador ele vai constranger a vítima com emprego de violência ou grave ameaça, vai causar resultado, de novo, a gente viu que gravita muito em cima disso, sofrimento físico ou mental, para praticar uma ação ou omissão de natureza criminosa, né? E aí a gente tem que entender o seguinte: você quer que ele pratique um determinado crime, você usa ele, tortura ele, né? Causa nele sofrimento físico ou mental para que ele pratique um determinado crime. E aí o que a gente tem que imaginar? Essa pessoa que está praticando aquele crime, ele não vai ser apenado, ele não comete um crime. É isso que eu coloquei aqui embaixo, né? O crime praticado pela vítima somente o foi por coação moral irresistível. Ele não tinha como agir de outra forma, senão agir da forma que o torturador estava fazendo com ele, né? Então, a vítima torturada ela fica isenta de pena, e o torturador ele vai responder por aquele crime que ele praticou, né? Que aquela vítima, no caso, praticou, vai lá, mate alguém, etc., porque senão eu vou fazer isso com seus filhos e tal, ou vai lá e rouba uma determinada pessoa, porque senão eu vou fazer isso com a sua esposa e tal. É um tipo de tortura, crime, e aí aquela pessoa responde pelo crime que aquela vítima cometeu e também responde pela tortura. Bom, tortura racismo, também chamado de tortura discriminatória, né? O torturador ele constrange a vítima com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa, que não se confunde, né, essa espécie de tortura com os crimes de racismo que está previsto na lei 7716 de 89, que não vai cair na prova. Bacana? Então, são duas hipóteses, né, de discriminação tratada no tipo penal, que são racial ou religiosa, né? Você tortura alguém em razão da raça dela ou da religião. O racismo, né, igual eu disse, está previsto lá na lei 7716, a vítima ela é privada dos seus direitos básicos em razão da raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. O âmbito de atuação da lei de racismo ele é maior, justamente porque ele quer proteger essas pessoas que não têm os seus direitos, né, exercidos, aquelas que são privadas dos seus direitos mais básicos, né? Por causa de quê? Aí tem raça, cor, etnia, religião e tal. A tortura racismo, né, que é quando você constrange aquela determinada vítima, emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe lá sofrimento físico ou mental, por causa da raça ou da religião, você não vê as palavras cor, etnia ou procedência nacional. Então, isso é um bizu para a gente poder não confundir, né, as duas normas. Tortura, castigo, né? Você está torturando a pessoa, né? Como forma de aplicar castigo nela, né? Então, olha aqui para vocês verem, até já destaquei, submeter alguém que está sob a sua guarda
sobre o seu poder ou sobre sua autoridade, aquele determinado preso, né? Aquela pessoa que já está presa, aquela pessoa que está encarcerada, por exemplo. E aí você quer castigar ela, você vai e emprega violência ou grave ameaça, ela vai ter o resultado: sofrimento físico-mental, tortura. Tudo isso com castigo pessoal, para poder castigar aquela pessoa, ou para que ela evite que ela faça alguma coisa, é uma tortura-castigo, né? E aí eles falam que esse crime é um crime próprio, né? A jurisprudência, a doutrina trata como um crime próprio, justamente porque existe essa qualidade especial do agente, né? De ascendência sobre a vítima, né? Tem a guarda, ele detém o poder, detém a autoridade, né? E uma questão também que é interessante a gente diferir, que essa espécie de tortura, ela difere do crime de maus-tratos que está previsto lá no Código Penal, justamente porque esse crime de maus-tratos é um crime de perigo. É, quando a gente fala um crime de perigo, né, é um crime que, ainda que não tenha um resultado, ele continua sendo determinado crime, né? Então, basta a mera exposição de risco, né? Aí está sendo maltratado, ele não está em risco completo, né? Mas ele está em risco, ele não está, na verdade, em uma situação ele não está em sofrimento físico ou mental completo, mas ele está em risco de sofrer um sofrimento físico ou mental, né? Aí, no caso, os maus-tratos lá do Código Penal. Na tortura, a gente tem a efetiva lesão do bem jurídico, que é a integridade física é afetada, a integridade psíquica, né? Que no caso, como nós vimos, o sofrimento físico, ele tem o sofrimento físico, ele tem o sofrimento mental, ou um ou outro. A tortura do preso, né, ou pessoa sujeita à medida de segurança, né, parece muito com aquela lá da tortura castigo, né? Aquela castigo é aquela pessoa que detém poder, autoridade sobre guarda, né? Aqui, no caso específico do preso, né? Pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, você submete a ela um sofrimento físico ou mental por meio da prática de ato não previsto ou não autorizado em lei, né? Então, aquela determinada ação que você tomou com ela, ou aquela correção que você fez com ela, não está prevista em lei. Aquela determinada ação que você fez com ela, você prendeu ela por uma determinada situação, mas aquilo está de desacordo com a lei, é uma tortura, é uma espécie de tortura, né? Que é a tortura do preso ou da pessoa sujeita à medida de segurança. Da mesma forma que a tortura castigo, né? Que está em uma relação de ascendência, aqui também é um crime próprio, né? E deve ser um agente público aquele que vai cometer essa tortura. Bom, aí tem o crime de omissão perante a tortura, que é, no caso, a tortura imprópria. No caso da tortura imprópria, né? Consiste no ato daquele que se omite em face das condutas, todas as espécies de tortura descritas, todas elas, né? Desde que tenha o dever de evitar ou apurá-la. Ele tinha o dever de evitar ou apurar aquela determinada conduta né, de tortura que aquele subordinado dele cometeu, e aí ele não apura. Ele está cometendo tortura imprópria, né? O agente, tecnicamente, ele não pratica nenhum tipo de tortura, ele apenas se omite no dever de apurar ou de evitar que aquele determinado crime ocorra, né? A gente tem uma pena menor, detenção de 1 a 4 anos, motivo pelo qual se quer um regime inicialmente fechado, né? Vai ser imposto a ele. Entende-se também que é uma questão que esse crime, em tese, ele também não é equiparado a crime hediondo, mas a gente não vai trabalhar muito isso, não, mas convém destacar porque é uma visão doutrinária, né? Está previsto na doutrina e na jurisprudência. Bacana? Eu coloquei aqui também em destaque que o sujeito ativo é aquele que tem o dever de evitar ou o dever de apurar aquela determinada conduta, né? Aquela determinada tortura, ele é que é o sujeito ativo, né? Em regra, vai ser um funcionário público. A tortura qualificada, como eu disse, você tem patamares, né? Você tem patamares de penas maiores. Por exemplo, né, a pena é de 1 a 5 anos, você passa a ter uma pena de 5 a 10 anos, de 2 a 8 anos, aumenta assim, né? Os patamares mínimos e máximos da pena. E quando que essa tortura vai ser qualificada? Pela lesão corporal grave ou gravíssima, está descrito na lei, e pela morte, né? Lesão corporal grave ou gravíssima e pela morte. Bem taxativo, não teve alteração legislativa mais recente, mas é interessante a gente frisar, né? Bom,
A tortura majorada, aí, como eu disse, até já destaquei aqui em vermelho, né? Você vai ter um aumento de pena, né? Aquela determinada pessoa que praticou a tortura, né? E vai ter um aumento de pena, e esse aumento pode ser de 1/6 a 1/3 daquela pena que foi imposta, em seguintes situações. Se o agente for agente público, se o torturador for agente público, se a vítima for criança, adolescente, idoso, né? Alguns tratam como idoso, mas lá está mais de 60 anos, gestante ou deficiente físico ou mental. Se a tortura é praticada mediante sequestro, e aí o sequestro ele não vai ser um crime à parte, nem não vai ser um crime autônomo e vai ser enquadrado como essa majorante, né? Esse aumento da pena. Bom, efeitos da condenação. Isso é muito interessante, porque também cai muito em prova, né? Bom, modificar aqui. Efeito da condenação. O próprio artigo 1º, parágrafo 5º da lei de tortura, ele vai falar que a condenação por crime de tortura vai impor ao agente a perda do cargo, função ou emprego público, bem como a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, além dele perder o cargo, função ou emprego público, ele tem a interdição para exercer aquele determinado cargo pelo dobro do prazo da pena aplicada. Pena de 2 anos, 4 anos, e assim vai. Bom, é um efeito obrigatório, né? Trata-se de efeito obrigatório da condenação, que subdivide-se em, primeiro, né? Direto, que é a perda do cargo, emprego ou função, e o indireto, né? Que é essa interdição aí pelo dobro da pena, do prazo da pena aplicada, né? E é interessante, né? Igual estava ali no meu caderno, né? O efeito da condenação só pode ser aplicado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, né? Então, no caso, esse efeito ele é automático, né? Não tem necessidade de motivar expressamente na sentença, já é bem silente isso. É um efeito automático da condenação. Alguns aspectos penais e processuais, como já disse lá atrás, é inadmissível, né? Os crimes de tortura, fiança, graça e anistia. E aí, ainda que a Constituição não tenha tratado o indulto, também não é permitido de acordo com a jurisprudência que é majoritária, né? Liberdade provisória sem fiança, pode? Pode, né? Não pode a liberdade provisória com fiança, né? Mas sem fiança pode, desde que ausente os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Talvez tenha os requisitos que autorizam a prisão preventiva dele, e aí não vai realmente caber a liberdade provisória sem fiança, ele tem que ficar preso mesmo, né? E aí, como a tortura é um crime equiparado ao crime hediondo, a gente entende, e é a decisão aplicável, né, do STF, né, a decisão do STF que é aplicada ao caso, acerca da também inconstitucionalidade do regime inicialmente fechado ser obrigatório para o crime de tortura. Então, aquele que pratica tortura, não necessariamente ele tem que iniciar o regime, obrigatoriamente, ele tem que iniciar o regime de cumprimento da pena fechado. Extraterritorialidade, o que isso quer dizer? Via de regra, a justiça ela processa os crimes cometidos em território nacional, né? Agente brasileiro, enfim, no Código Penal tem todas essas descrições lá. Mas aí o artigo 2º, ele vem dando mais importância, né? Você fala em tortura, você está falando em direitos humanos, né? E os direitos humanos, você fala em noções internacionais, né? Várias normas brasileiras foram criadas por motivações do Tribunal Penal Internacional, e então ele dá essa maior importância, né, no caso da extraterritorialidade para os crimes de tortura. E aí vai falar o seguinte: disposto nessa lei, aplique-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, quando, sendo a vítima brasileira ou encontrando seu agente em local sob jurisdição brasileira, né? Então, ainda que não tenha sido cometido em território nacional, vítima brasileira, encontrando seu agente em local sob jurisdição brasileira, será. É o que eu coloquei aqui. Trata-se de uma exceção ao princípio de regra, né, que é a territorialidade, está no artigo 5º do Código Penal, CP ali, né, abreviatura do Código Penal, para quem quiser ver. Porém, tal interesse se volta à tortura cometida contra a vítima brasileira ou quando o torturador se acha em local sujeito à jurisdição brasileira. E uma inovação aqui que é muito interessante, então a gente vê, né? Via de regra, competência de justiça comum, né? Só que aí, em 2017 teve uma alteração legislativa
e o crime de tortura ele pode ser considerado um crime militar, né? E aí vai ser julgado pela justiça militar nessa situação, quando for praticado, por exemplo, por militares no exercício da função, né? Então, eu já coloquei aqui, por força da Lei 13.491 de 2017, que vai alterar o artigo 9º do Código Penal Militar, o crime de tortura é crime militar, devendo ser julgado pela Justiça Militar, é uma competência absoluta. Consequentes, as atribuições de Polícia Judiciária Militar também foram ampliadas, né, para apurar a tortura cometida por militares. Eu até coloquei aqui uma atenção que antes a tortura era cometida sendo por militar, era da competência da Justiça Estadual ou da Federal, nunca da Justiça Militar, porque a tortura não era crime militar, e agora, em 2017, a gente teve essa alteração legislativa. Bom, e aí eu trouxe uma questão também de 2016, mandando associar as duas colunas abaixo, né, relacionado aos crimes de tortura. Bom, e aí não, eles na questão, eles colocam 3 itens, né? Item 1, prática de abuso de autoridade, prática de tortura e prática de racismo. Ainda que a gente não tenha visto as outras normas, dá para a gente poder ter uma noção aqui do que a gente pode estar respondendo, né? Então, a primeira assertiva, a condenação acarretará perda do cargo, função ou emprego público e interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. É de abuso de autoridade, é de tortura ou de racismo, né? Ainda que a gente não tenha visto a prática de abuso de autoridade e nem de racismo, né? A gente viu isso aqui, né? São efeitos da condenação. Bacana? Inclusive, né? Efeito automático da condenação. Então, no caso aqui, seria 2. Só com essa primeira assertiva, eu já tenho aqui que pode ser a alternativa B ou a alternativa D. Constitui crime inafiançável e imprescritível sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Como eu disse, tem 2 crimes só que são imprescritíveis, né? Que tá descrito no artigo 5º da Constituição, que é o racismo, a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, né? No caso, aqui seria só racismo. Então, de cara, já saberia que a prática da tortura não é. E a gente sabe também que o abuso de autoridade não é. Então, aqui eu já mataria a questão, né? Sendo a letra B, a assertiva B, mas a gente vai fazer o resto aqui. Então, no caso, 3, prática de racismo, né? Primeira, tortura, segunda, racismo. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, né? A gente sabe também, a gente viu isso lá, não admite fiança para tortura, também não admite nem graça, nem anistia e nem indulto. Poderá ser combinada a pena autônoma ou acessória de não poder o acusado exercer funções de natureza policial ou militar no município da culpa por um prazo de 5 anos, né? Na época, estava previsto isso na Lei 48/98, Lei de Abuso de Autoridade, assertiva 1, né? Seria aqui, no caso, o item 1. E aí a gente fecha, né, a questão, alternativa letra B. Bacana? Vou interromper aqui o compartilhamento. Bom, a gente está mais ou menos dentro do prazo, né? Eu gostaria aí de dar essa enfatizada, né? Que a gente precisa mesmo, a gente precisa de mais da conta, né? De pegar esses tópicos que são principais, ver esses pontos, né? Que são bastante interessantes. Ó, inafiançável, afiançável, né? Afiançável, admite fiança, inafiançável, não admite fiança. Para aquelas pessoas que não são formadas em direito, né? Aquelas pessoas que não têm um costume em direito, que ela tenha um manejo maior da norma, né? Que ela consiga mesmo manejar ali tanto essas normas, no caso, essas 10 leis que a gente vai ver aí ao longo desses dias, e consiga mesmo ter isso, né? Você consiga bater o olho lá na hora da assertiva e consiga marcar a alternativa correta. Bom, outra questão também que eu sempre faço, e aí eu acho que eu vou aproveitar esses minutos finais, até porque a gente já esgota também o tempo aqui. Uma coisa que eu acho que é muito interessante da gente analisar, eu vi isso,
num livro que chama Aprendendo a Inteligência, do professor Pierre Pernucci. O professor Pierre ele vai falar o seguinte, que você só consegue aprender mesmo, só consegue gravar aquele conhecimento, se toda vez que você estiver lendo ou raciocinando sobre algum conteúdo, você escrever, né? Como se estivesse realmente escrevendo no seu cérebro, né? Aquilo. Faça um rascunho, faça alguns fluxogramas, né, sobre aquilo que você está lendo, aquilo que você está estudando e tal. E sempre você vai estudar ali algumas horas por dia, né? Procurando sempre descansar a sua cabeça. Se cansou muito, vai lá, deita, descansa um pouco e tal. Mas se você pegar e todo dia, eu fazia isso, fiz e tive bastante êxito, né? Tive bastante sucesso nas minhas provas. Antes de você deitar, você pegar e fazer exercícios, provas antigas, porque você vai acostumar com a dinâmica da banca, como que a banca vai avaliar, como que a banca está te avaliando, né? Na hora que você vai responder a prova, você vai, isso aqui deve ser isso. Ainda que você não saiba aquela questão, você não lembra de ter lido aquela questão de encanto nenhum. Aí você viu que as pegadinhas, né, elas podem estar em algumas palavras como insuscetível, né, exceto, vírgula, você tá a questão toda correta, ainda lá na frente, vírgula, exceto, né? E aí você vê que alguns erros já estão ali. Bom, isso é uma questão assim que eu utilizei muito, né, para eu poder estar estudando. Continuo sempre fazendo esses resumos, chego memorando lá na polícia. Eu gosto de pegar, dar aquela resumida, grifar aquilo que eu acho que é o mais importante, né? Principalmente, né? Fiquem bastante atentos com relação às datas de alterações legislativas mais recentes, 2019, 2020, 2021, né? Que com certeza vocês vão ter bastante sucesso. Bom, o que eu vou fazer para as próximas, né? Eu vou pegar todas aquelas normas e vou buscar fazer esses direcionamentos. Algumas leis, elas são muito grandes, como a lei de drogas, né? Então, nós vamos trabalhar a lei de drogas de forma bastante sistemática, julgando alguns pontos ali que são bastante importantes, aquilo que é muito cobrado, como eu disse aí hoje. Talvez eu falei sobre imprescritível. Por que o tenente está falando sobre tortura? Não tem nada falando na lei de tortura sobre prescritibilidade, né? A Constituição já não fala que a tortura é um crime prescritível, mas é interessante a gente trabalhar, até porque se sabe que só tem dois crimes que são prescritíveis, né? Que são imprescritíveis, que é no caso do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem democrática, né? Contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, eu já sei que são só esses, pronto, eu já eliminei. Qualquer coisa que falar sobre se tortura é imprescritível, eu sei que está errado, né? É isso que eu acho que é o bacana da gente entender. Eu acho que isso que é o bacana da gente compreender. A gente tem em mente que algumas coisas ali são bastante óbvias, né? E pode ser trabalhado muito em cima disso, né? Outra questão, algumas alguns sites, né? A gente tem muito esses sites, aprova concursos, né? Que tem lá aquele emaranhado de questões, né? Tem lá um banco de questões. É muito interessante também analisar essas questões, fazer essas questões lá, talvez pelas provas passadas, né? Do CFSD, a partir do momento que começou a cobrar o ensino superior, você não tem muita aula e tal, você pega aquelas questões que estão lá nesses outros cursinhos, né? Da prova concurso, e é batata. Você vai ver que aquela memória, né? A memória fotográfica, ela funciona muito. Você vai ver que naquele naquela determinada prova, naquele determinado assunto que você chegar ali para poder ler, vai ficar muito mais fácil de responder as questões. Bacana? Eu vou estar à inteira disposição. Eu estou até lá no grupo agora. O comandante nos colocou lá, né, para poder estar assessorando com alguma situação, aquilo que for preciso, aquilo que for interessante, né? Muitos de vocês têm conhecimento muito amplo, talvez essa aula seja até desnecessária para muitos, a gente sabe disso, né? Muitos são formados em direito, muitos têm muito conhecimento sobre esse assunto, né? Mas como a gente quer alcançar realmente aquelas pessoas mais humildes, aquelas pessoas mais simples, aquelas pessoas que precisam mesmo de um suporte, né? A gente vai dar essa visão geral. Ainda que seja rápida, o meu objetivo é trabalhar
os pontos principais, os pontos que são mais cruciais para o exercício da nossa função. É bacana que aqui a nossa função aqui é fazê-los, né, passar na prova do CFSD com uma nota altíssima, se Deus quiser. O objetivo mesmo, como o comandante já explicou, é que as pessoas voltem, né, para a nossa região, venham para o nosso batalhão e tenham interesse de trabalhar conosco lá por muitos e muitos anos, né? Sendo da cidade, vai estar agregando demais a conta, né? Bom, eu vou deixar uma mensagem aqui, já finalizando, vou deixar uma mensagem aqui eu sempre tive isso, né? Sempre tive essa mensagem nos momentos que eu tive maior dificuldade, talvez um desânimo, um cansaço, né? E é muito interessante também, toda semana, você tem um dia seu, né? Um dia de, sei lá, uma leitura que você quiser ter, ou um lazer seu à vontade, né? Não é para estudar 7 dias na semana. Tem que ter um dia para descanso, até para poder estar desestressando. E sempre que eu estava assim um pouco mais desatento, um pouco mais disperso, aí eu dava aquela parada, respirava, saía para poder tomar uma água, ou deitava um pouco e via um vídeo, né? E eu acabei gravando a mensagem que era do vídeo, né? Sempre falei isso lá no nosso curso também de formação de oficiais, e as pessoas lá, elas não conhecem muito por essa mensagem, né? Já nos nossos finalmente aqui. E a mensagem é o seguinte, quem já viu vai lembrar na hora, né? Ela é o seguinte: em algum ponto do percurso, você se perdeu. E agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizer que você não é bom. E quando as coisas ficam difíceis, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata do quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Para quem já viu, né, sabe que é uma mensagem muito motivadora e a gente quando tem que se agarrar, né, de agarrar em alguma coisa, primeiro, né, agarrar em Deus, com muito foco, né, muita fé, e naquelas pessoas que realmente nos amam e que realmente nos querem bem. Bacana? Um forte abraço. Eu vou estar dando aqui a oportunidade para o seu Tenente Douglas estar trabalhando com direito constitucional com vocês. Beleza? E até o nosso próximo encontro. Valeu, bons estudos, né? Qualquer coisa que precisar, a gente vai estar sempre à disposição. Forte abraço a todos.